O Bitcoin terminou setembro com alta de 4%, apesar de muita volatilidade no mercado de criptomoedas. Para explicar o que está sustentando a alta do ativo, converso agora com Luca Freire, que é CEO da UnblockPay. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Obrigado, ótima tarde e boa tarde a todo mundo que nos assiste. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. Luca, meu caro, o que está acontecendo com esse tal do Bitcoin? A gente viu um rally no final do ano passado, novas máximas históricas. Entramos em 2025, está sustentando e esse setembro não foi diferente, 4% de alta em um mês. Boa, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu nos últimos 6, 8 meses aqui. Então, esse ano teve a entrada do Trump na presidência dos Estados Unidos, né, que teoricamente é um governo super pró-cripto. A gente teve regulações americanas a favor das criptomoedas, não só americanas, mas uma claridade de regulação aqui no Brasil também, né, Singapura, Europa. A gente teve alguns IPOs grandes de empresas relacionadas a esse mundo cripto, então desde exchanges a mineradoras. A gente teve fundos de pensão que agora nos Estados Unidos possuem 12 trilhões de dólares sob gestão, eles agora podem começar a investir em ativos alternativos, como criptomoedas, então isso, qualquer movimento que esses fundos façam de compra de cripto, provavelmente é uma pernada de alta. Tem as Bitcoin Treasury Companies, e tinha, obviamente, a expectativa do corte de juros americano que veio. Então, acho que esse cenário todo está se desenhando para fazer com que o Bitcoin continue subindo. Setembro geralmente é o mês vermelho, mas outubro geralmente é o mês verde. A gente pode explicar na sequência por que isso acontece, mas eu acho que esse aqui é um pano de fundo geral do que aconteceu esse ano e por que o mercado precificou o Bitcoin nesse preço. Perfeito. E aí, por exemplo, antes da gente entrar definitivamente neste assunto, eu queria comparar um pouquinho com o que está acontecendo com o ouro. A gente pode usar as mesmas justificativas dessa disparada do ouro em 2025. A gente está vendo 47% de alta, é mais do que muito criptoativo aí espalhado pelo mercado. Tem questão de corte de juros nos Estados Unidos, questão de muito risco internacional, conflitos também entre algumas grandes nações, é o caso de Rússia, Ucrânia, Israel e também o grupo Hamas. A gente está vendo uma tensão subindo cada vez mais no mercado internacional. O Bitcoin está sendo testado talvez como reserva de valor ou a gente ainda não está vendo isso acontecer em 2025? Boa, essa é uma excelente pergunta. O Bitcoin é o principal candidato a ser a reserva de valor mundial pelo meio digital, né? Então, se a gente olhar as características do ouro, por que o ouro ele é uma reserva de valor? Porque ele é escasso, né? Principalmente. Então, você sabe a qual medida a oferta de ouro cresce no mundo. É, e até então não tinham inventado um dinheiro com mecanismos escassos, um dinheiro digital. E o Bitcoin foi inventado exatamente por isso, né? Você conhece exatamente a política monetária que está dentro do Bitcoin. Então, a cada 10 minutos nascem hoje mais ou menos 3 Bitcoins. E você sabe quantos Bitcoins serão emitidos no total, que serão 21 milhões de Bitcoins. Então, no final do dia, isso torna ele um grande candidato a ser uma reserva de valor. Ele tem um benefício contra o ouro, que é a facilidade de transferência, né? Então, o Bitcoin, ao mesmo tempo que ele é um banco central, dado que ele é a política monetária, o emissor da moeda, ele também é um meio de pagamento. Então, por ele ter essas duas características, ele possivelmente, ele não vai substituir o ouro, obviamente, no curto prazo, mas ele é um forte candidato a ser a reserva de valor do mundo e tem muita empresa e governo apostando nisso, né? Então, se a gente olhar para as empresas que fazem tesouraria de Bitcoin, lá como a MicroStrategy, que tem mais de 600 mil Bitcoins tesourados, no final do dia o que ele está fazendo é um short contra o dólar e uma aposta que o Bitcoin vai subir, dado que, né, que a base monetária global de dinheiro tradicional tem se expandido. Então, sim, mas ainda não é, né, a reserva de valor. Agora não, quem sabe no futuro é a aposta dos maximalistas. Olha só, o trava-língua foi grande por aqui. O pessoal do Bitcoin, que aposta muito na criptomoeda, que fala, por exemplo, que ela vai ser a principal referência do mercado de criptoativos. Tem outros protocolos espalhados por aí, mas eu queria entender questões de sazonalidade. Você mencionou elas anteriormente, eu queria já pescar essa questão. O que acontece normalmente neste último trimestre, setembro, outubro, para Bitcoin especificamente, para outras criptomoedas? Qual que é o fator sazonal que a gente tem que colocar nessa conta? Boa. Setembro, geralmente não, setembro é o fim do verão dos países do norte, né? E aqui nos Estados Unidos, hoje marca o início do ano fiscal nos Estados Unidos. Então, em setembro, geralmente os gestores de fundo rebalanceiam suas posições,
de fato realizam lucros. Então, é um movimento. Setembro geralmente é um movimento de volatilidade negativa para o Bitcoin, mas o Bitcoin, no final do dia, ele é como um outro ativo de risco, ele compete com o mesmo dinheiro, né? Então a gente está vendo ali as máximas histórias em Nasdaq, em S&P, ouro em máxima histórica. No final do dia, é o mesmo dinheiro que está sendo competido ali para ser alocado. Então, teve, de fato, esse movimento de fim do ano fiscal aqui nos Estados Unidos. Semana passada, a gente teve umas quedas um pouquinho mais agressivas, teve algumas liquidações em massas de posições superalavancadas, teve uma incerteza se iria ter a continuação do corte de juros, e teve algumas saídas massivas de fluxo dos ETFs. Né? Os ETFs são os fundos listados em bolsa que você consegue comprar Bitcoin sem, de fato, ter o ativo. Você compra uma cota desse fundo listado em bolsa e você está exposto ao Bitcoin. E aí, junto com tudo isso, o Ethereum perdeu lá o preço imaginário de $4.000, e o mercado ficou com super medo. A gente olha o medo do mercado por um índice chamado Fear and Greedy, que é um índice de medo ou ganância. E aí, semana passada, esse índice chegou a bater 30, ele é um índice que vai de 0 a 100, hoje está voltando lá para casa dos 40, quase 50. Então, tem essa volatilidade. Agora, outubro, você começa a se aproximar do final do ano, mas no final do dia, o Bitcoin tem seguido a macroeconomia, né? Então, se a bolsa vai bem, se o corte de juros é contínuo, ele sobe. Se as bolsas vão mal, ele tende a ter uma correlação, né, de 1 para 1 com esses ativos hoje. Perfeito. Para quem era mais purista com Bitcoin, isso pode soar até como um problema, essa correlação entre Bolsa Americana que está acontecendo na economia dos Estados Unidos, economia global, porque teoricamente era para o Bitcoin funcionar à parte de tudo isso. E até gostaria de entender essa postura, o que está acontecendo agora em 2025. Trump já foi aquele Trump que o mercado imaginava que seria para os criptoativos? Neste saldo até setembro, nós tivemos uma mudança na SEC, na SEC, sai Gary Gensler, que era totalmente avesso a qualquer possibilidade de regulamentar o Bitcoin, de trazer o Bitcoin para o mercado regulado e dar atenção para este ativo como uma possibilidade para o mercado norte-americano. Entra Paul Atkins, que já tem uma visão completamente diferente. Trump já foi o Trump que imaginávamos ou ainda deve para o mercado de criptoativos, pelo menos para o investidor que estava mais ansioso para que ele assumisse o comando dos Estados Unidos? Boa. Eu acho que ele pode fazer algumas coisas, né, que impactem no mercado de maneira direta. Uma é criar regulações a favor desse mercado, e esse ano a gente teve, de fato, o Genius Act, que não tem a ver com Bitcoin, mas tem a ver com stablecoins, né? Então, emissoras de stablecoin tem a ver com a indústria de cripto, isso deixa a indústria de cripto um pouquinho mais segura. Como é que os emissores de stablecoin devem se portar no mercado, como é que eles fazem auditoria, como é que eles controlam suas reservas, isso é super importante. Ele disse que o governo americano não vai vender os bitcoins que tem hoje, né, em tesouraria. Então, isso é uma sinalização para o mundo e para os outros países que, de fato, se a maior potência do mundo está entesourando Bitcoin, eles não compram ativamente Bitcoin. Né? A maioria dos Bitcoins que os Estados Unidos têm tesourados são Bitcoins vindo de hacks das exchanges ou do mercado negro, etc. Mas eles não estão vendendo esses Bitcoins. Então, isso é uma sinalização positiva. Alguns IPOs interessantíssimos esse ano, como a Bullish, como a própria American Bitcoin, que parte da família Trump é dona. As sinalizações são boas, tá, para quem está nessa indústria. Se ele vai fazer coisas além do que a gente já tem visto, eu acho difícil, mas tudo diz que o mercado... Qual que é a grande diferença desse ciclo para os outros ciclos? A grande diferença é o dinheiro institucional. Nos outros ciclos, a gente tinha só o varejo, pessoas físicas comprando. Agora você tem grandes fundos de investimento, fundos de pensão, empresas privadas, empresas públicas. Todo esse dinheiro novo faz com que, como é um ativo limitado, com oferta limitada, faz com que, eventualmente, tenha mais demanda, o preço suba. De confiança tremenda lá em 2021, a gente passou por poucas e boas com o mercado de cripto, inclusive o pessoal falando de inverno cripto nesses últimos anos. Depois de uma tremenda crise de confiança para todo o mercado, essa alta impressionante, as novas máximas históricas, as coisas acontecem rápido demais no mercado de cripto. Ô, Luca, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece a partir de agora. Muito obrigado pela participação, até uma próxima, bom trabalho a você. Obrigado. Valeu.